Arthur, muito bem-vindo ao Café na Arena. Obrigado. A Bolsa alega que ela não é um monopólio, porque você poderia negociar papéis no exterior, e também que o mercado brasileiro precisa de uma bolsa forte para concorrer com as bolsas internacionais, né? Como é que você vê esses argumentos? São justificados? Eu, honestamente, Pavinho, eu tenho tentado entender esses argumentos. Vou dar alguns números para, de repente, até você me ajudar a entender. O mercado brasileiro hoje, você fala competição internacional. Os investidores nacionais, o investidor brasileiro, ele já tem por regulamentação, por exemplo, o que a gente chama de um teto regulatório, ele só pode investir os seus fundos, né? 20% do seu patrimônio no exterior. Fundos de pensão e fundos de investimento. E fundo de investimento. Isso, então isso. você tem os maiores investidores nacionais, que são os fundos de pensão, você tem os maiores investidores, que são a indústria de fundos, que é a quinta maior do mundo, que já tem uma limitação competitiva, né, para investir lá fora, 20%. Então ele é obrigado, 80% desse $1 trilhão, ele é obrigado a investir no Brasil. Eu não consigo ver como ele consegue investir lá fora, nesse primeiro momento. Pessoa física, ela tem uma dificuldade enorme de abrir uma conta no exterior e operar, fora o risco de moeda. Você está trazendo, esse argumento, olha, você pode operar no exterior, ele traz implicitamente, além disso, para todos os investidores, um risco de moeda, além do risco, naturalmente, do ativo que ele vai negociar. Então, eu não consigo entender o argumento do investidor. Eu tentei olhar pelo argumento de empresas que abrem o capital. No Brasil, apenas 7% das empresas listadas em bolsa, das empresas listadas hoje, que tem 300 e poucas empresas no mercado brasileiro, dessas apenas 6,90%, 7% são negociadas, têm ADRs no exterior. Então, também não vejo claramente um movimento fácil para as empresas brasileiras abrirem o seu capital no exterior. O terceiro ponto também que não me é claro nesse argumento, para mim até é o mais importante de todos, é que, novamente, o grande objetivo das bolsas de valores é permitir o acesso a empresas, a financiamento de empresas no mercado, facilitar o acesso e facilitar com que a poupança dos investidores encontre necessidade de investimento. Então, quando você diz, olha, você não está satisfeito, opera no exterior, você está exportando a poupança brasileira, você está exportando a capacidade de financiamento das empresas brasileiras. Então, a construção desse argumento, em termos de competição e de finalidade, né, de contribuição pública e social da Bolsa, ela é totalmente fragmentada e, para mim, se perde, fica distorcida. Existe um outro fator dentro dessa linha que diz o seguinte: o mercado ficou muito ruim para os investidores. A gente passa por uma crise e você vê o seguinte: pessoa física tem sofrido com a crise, o número de pessoas físicas, por exemplo, diminuiu na Bolsa. Ela era 30% em 2008, está em termos de 14%, 15%. E o número estrangeiro aumentou, que era 30%, está em 55%. Então, o que acontece? Quem sustenta o fluxo hoje no mercado é o estrangeiro. Então, o estrangeiro vem. E quem é estrangeiro? O perfil dele é o que faz a arbitragem. É exatamente a existência desses 7% de liquidez no exterior, né, de empresas de liquidez no exterior, que permitem que tenha a liquidez aqui. Então, eu não vejo esse argumento de competição internacional, claro. Essa ideia de bolsa forte para competir no exterior não me parece um argumento claro, me parece uma distorção da sua finalidade principal, com grande prejuízo à coletividade. Até porque, foi um dos entes que eu não falei nesse ponto agora, as corretoras também, elas abrem como instituição financeira o seu patrimônio, a sua empresa para o mercado nacional. Então elas só podem prestar serviço no Brasil. Como é que elas vão então sobreviver? Tem que abrir uma corretora no exterior para poder participar do mercado internacional? É um argumento que eu ainda não consegui entender. Estou aberto a entender, mas para mim ele não carece de fundamento. E esse anúncio agora que a Bolsa vai praticamente comprar a CETIP, não é uma fusão, mas na prática a Bolsa vai incorporar a CETIP, que é vamos dizer assim, a Bolsa de renda fixa, né? Você acha que isso aí aumenta o monopólio da Bolsa? Isso vai tornar o mercado brasileiro menos competitivo por conta disso? Eu tenho duas visões. Uma, eu digo o seguinte: se eu fosse acionista das empresas, seria provavelmente um acordo fantástico, eu não vou opinar sobre eles, enfim. Mas sempre com uma preocupação. Se você olhar as bolsas no mundo, a grande maioria elas são bolsas especialistas. Quer dizer, uma especialista em ações, como a NYSE, a ICE é especialista em derivativos de energia, a Deutsche Börse, derivativos, né? A Euronext, ações. Você tem bolsas de opções, então você tem bolsas que negociam mais renda fixa, né? Alguns ativos de renda fixa são negociados no mercado de balcão fora do ambiente bursátil. Então,
Esse perfil de uma bolsa que faz tudo, eu ainda não encontrei com excelência no exterior. E me preocupa, ainda mais quando a gente tem um monopólio, eu digo como brasileiro, alguém que está no mercado de capitais, que a gente dê esse passo de virar a política do pato, né? Quer nadar, quer andar, quer voar e não faz nada direito. Mas em função desse monopólio, claro que vai existir uma superconcentração e que as duas têm uma margem muito alta, pode ser que, do ponto de vista do acionista, é bom. Para o mercado brasileiro, ele é muito ruim. E por quê? Porque você está juntando duas bolsas, você vai estar juntando um único ente, vão haver diversos projetos de integração, isso é normal quando você faz aquisições ou fusões de empresa, você vai fazer redução de custo, né, sobre excessos executivos ou projetos de tecnologia, vai haver uma nova prioridade tecnológica de integração. Quer dizer, se nem a integração das clearings prometidas para o mercado brasileiro como um grande marco, né, foi entregue, você imagina agora a ordem de prioridade de tecnologia que essa fusão vai dar. Principalmente quando você tem uma super verticalização, que é o que tem hoje dentro do mercado brasileiro, que é bolsa, clearing, depositária. E agora o mercado de balcão, que vai estar sendo provavelmente integrado a uma clearing ou depositárias da Bovespa. Então, você mais uma super verticalização. Como eu vejo isso? Seria ruim ou deveríamos não apoiar essa fusão? Isso é assunto privado. Eu digo o seguinte, talvez aí sim o regulador, dentro, não intervencionista, mas com a visão de desenhar o quadro regulatório, né, de dar apenas a moldura regulatória e diga, olha, siga com a fusão, mas você tem que escolher se você quer ficar no mercado de bolsa, no mercado de clearing ou no mercado de depositária, né? Ou antes de seguir, você tem que abrir para a competição. Eu não digo só para a gente, eu acho que é abrir para o mundo todo. É abrir para London, é abrir para Deutsche, é abrir para qualquer bolsa que está no Brasil. Que eu acho que é extremamente proveitoso para o mercado brasileiro. Se fala muito da Bolsa Brasileira, mas a Bolsa Brasileira hoje está praticamente, os maiores acionistas são estrangeiros, não é isso? É muito pulverizado, acho que o maior acionista tem 5%, né? Mas a maioria são estrangeiros também, fundos internacionais. Quer dizer, a Bolsa Brasileira é meio que estrangeira já também. Os donos já são estrangeiros, né? Os acionistas já são estrangeiros e o fluxo já é estrangeiro, quem sustenta a Bolsa é estrangeira. Então é a Bolsa que atua no mercado brasileiro, mas não é uma Bolsa brasileira. Você acha que se você não tivesse tido esse contratempo com a Bolsa, você já estaria com a nova Bolsa funcionando? Vou considerar os prazos, porque sempre tem a questão do regulador. E a gente não dá prazo para o regulador, porque o regulador está certo, tem que olhar e garantir que está tudo dentro do seu funcionamento. Mas supondo que os prazos existentes na regulação fossem atendidos, e a gente entende que estava pronto para isso, hoje, se tivéssemos tido acesso depositário, já estaríamos operando, né? E outro dia participei de uma reunião de board, e até discutia, gente, mas vale a pena entrar no mercado agora, ou daqui a um ano? Porque o mercado... o mercado a própria economia brasileira, né? Não é E aí um dado interessante, olha o que aconteceu com a Bolsa. A receita da Bovespa, da BMF Bovespa, ela cresceu, desde 2011, de quase 2.100 para 2.500. A margem, o resultado operacional saiu de 1 bi para 1 bi 400. Você teve quase 40% de crescimento com o mercado ruim, né? Com as ações em baixa. E o valor de mercado dela saiu de quase 20 bi para 29 bi. Então, isso é interessante como os interesses, isso para mim é a forma quantitativa, clara, de que os interesses do mercado local estão completamente díspares do interesse privado. Os investidores perdem dinheiro, a pessoa fica perde dinheiro, paga caro para operar no mercado brasileiro e o nosso único agente hoje, né, tem uma margem muito alta, uma distorção no mercado brasileiro. Isso não é razoável. E com a fusão, isso é um ponto importante, com a fusão se torna mais preocupante. Por que se torna mais preocupante? Porque é claro hoje, e ela anunciou, que ela está fazendo o quê? Captando dinheiro para poder comprar a CETIP. Ora, e está pagando um ágio. Se você é monopolista, o outro monopolista, quando você faz uma fusão, qualquer compra de monopólio que se paga ágio, nada mais é do que antecipação de aumento de custo. Esse ágio vai virar aumento de custo em algum lugar, porque não vai ser com a demissão de alguns executivos ou com a convergência de prédio, etc., que vai se economizar 1 ou 2 bilhões de reais. Então, obviamente, existe uma antecipação desse ágio, vai virar no futuro, né, e representa aumento de preço. Então, é ainda mais uma transferência dessa liquidez, né, desse recurso que existe na economia
para o ente privado e que vai para a distribuição de dividendo para o acionista estrangeiro. Você acha que tem espaço para duas bolsas com o mercado, com a economia tão ruim? Você acha que tem... Eu acho que hoje é ainda mais essencial, porque um dos grandes problemas que nós temos é a dependência do Estado. Eu costumo dizer que o Brasil vive um capitalismo de Estado. É difícil ter entidades brasileiras que não têm o mínimo de relacionamento com o capital público. O BNDES é o grande financiador, foi o grande financiador do crescimento. Exato. E está na hora, esse é um modelo que não se sustenta. Isso já é dito no passado e hoje se comprova. Não se sustenta. E qual é o grande ambiente? Nós não vamos resolver todos os problemas no Brasil, longe disso, Pavinho, mas qual é o grande, um dos grandes motores da economia que permite esse financiamento, que permita que a dependência do BNDES diminua, que a poupança privada enquanto financiamento das empresas, é a Bolsa. Então, ainda mais com uma política de desenvolvimento, de aumento de liquidez, eu acho que é chave, é essencial uma nova Bolsa no país, para que a gente possa aumentar a liquidez dos mercados, permitir que se diminua a dependência do BNDES, se diminua a dependência do governo e que a poupança privada tenha acesso a essa novas fontes de produtos, que o Brasil também é muito concentrado. Eu conversei com o Arthur Machado, ele é presidente da Americas Trading Group e conselheiro da ATS, empresa que está preparando uma bolsa de valores no Brasil. Mais uma vez, muito obrigado, Arthur. Continue com a gente. Até um próximo Café na Arena. Até mais.